Olá, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e verso 25. Mateus capítulo 6, verso 25. Nós faremos a leitura até o verso 34. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Caso você não esteja com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura comigo na tela, bom? Então, Mateus capítulo 6 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. Esse texto, então, ele está inserido dentro do que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o maior sermão proferido por Cristo, pelo menos dos que nós conhecemos. E muitos temas, então, são abordados dentro do Sermão da Montanha. Cristo fala sobre a esmola, Cristo fala sobre a oração, Cristo fala sobre o jejum, Cristo fala sobre amor, Cristo fala sobre dinheiro e por aí vai. E ansiedade também é um tema abordado por Jesus Cristo no Sermão da Montanha. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco neste vídeo. É muito interessante porque quando você olha para o verso 25, ele diz, ele inicia ali, né, a fala dele dizendo, por isso. Sempre que você perceber algo desse tipo, por isso, mas, ou entretanto, contudo, você deve notar, tomar nota, porque isso quer dizer que o que vai ser falado naquele momento se refere, né, ou tem uma relação direta com o contexto anterior. E o verso 24 é muito interessante porque o verso 24 nós costumamos usar, mas muitas vezes em um contexto errado. Quando Cristo fala sobre que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Em algumas versões, que é o Deus das riquezas. Quando Cristo está falando sobre servir a dois senhores, ele está falando em relação às riquezas. Claro que isso se aplica também em outros contextos. A gente pode pegar uma aplicação, mas o ensinamento imediato do verso 24 é sobre as riquezas. Que nós não podemos, então, servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir as riquezas. Ou a gente vai se devotar a um e desprezar o outro, ou, né, ao contrário. Então, por que quando Cristo vai falar sobre ansiedade, ele traz à tona o contexto anterior do que ele havia dito em relação às riquezas? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Por que a ansiedade, nesse contexto, ela está relacionada
a servir às riquezas. A ansiedade é um assunto abordado por muitas ciências. Então, nós poderíamos falar muitas coisas a respeito desse tema, mas para que seja um vídeo um pouco mais breve e mais objetivo, eu gostaria de tratar alguns pontos em particular, em especial, sobre o que Cristo falou dessa temática, mas pulando aqui talvez algumas coisas. Quando a gente olha para o passado, por exemplo, a gente pode ali olhar muitas coisas e isso, em alguns contextos, pode gerar ansiedade. Já vou explicar isso. Quando a gente olha para questões que estão acontecendo no presente, isso também pode gerar ansiedade. Quando nós olhamos para questões relacionadas ao futuro, isso também pode gerar ansiedade. Ou seja, ansiedade, em primeiro lugar, ela está relacionada ao tempo. Ao tempo. Eu olho para algo, para uma prova que eu vou fazer na semana que vem, e isso traz ansiedade, porque eu não sei como vai ser. Talvez questões que eu já passei no passado e agora estão se repetindo no presente, isso gera ansiedade, gera frustração, porque eu tenho medo de que a mesma coisa aconteça. De que eu perca assim como eu perdi no passado. De que eu seja humilhado assim como eu fui humilhado no passado. E isso vai fazer com que eu venha a fracassar no futuro. Então a ansiedade, ela tem essa dinâmica e ela se relaciona em um certo sentido ao tempo. E Cristo vai abordar isso e falar com seus discípulos que eles deveriam tomar cuidado com algumas questões. Vamos falar sobre algumas delas. Por isso, verso 25, né? Por isso vos digo. Então, como eu disse, contexto anterior. Contexto anterior é preocupação excessiva com dinheiro. Ansiedade. A palavra ansiedade, né, no grego, ela tem a ver com distrair. Ansiedade tem a ver com estar distraído. Tem a ver com seguir em duas direções, se isso fosse possível, né? Seguir em duas direções ao mesmo tempo. Ou pelo menos querer fazer isso. Né? Seguir em duas direções ao mesmo tempo. Ou seja, está relacionada, ansiedade, né? Está relacionada à insegurança ou à falta de confiança. Basicamente, no grego tem a ver com estar perdido. Quer dizer, talvez isso já tenha acontecido contigo, né? Você procura um caminho e não consegue achar aquele caminho, e você está perdido, e de repente começa a te dar um certo desespero por estar naquele local. E ao mesmo tempo que você quer seguir um caminho, você não sabe se é aquele caminho a seguir, então você parece que está seguindo dois caminhos ao mesmo tempo e não sabe bem para onde ir. Isso gera insegurança e isso gera falta de confiança. Mesmo quando nós seguimos o caminho errado, se nós estamos seguros que aquele é o caminho certo, isso não gera ansiedade. Pensa nesse contexto quando você está perdido. Se você realmente tem convicção que aquele é o caminho, você só vai perceber mais para frente que aquele realmente não era o caminho correto. Mas enquanto você está com aquela convicção de que aquele caminho vai te levar a algum lugar, você não fica ansioso com aquilo. Por quê? Porque você não está inseguro com aquilo, você tem confiança naquilo. E essa é a ideia de quando Cristo fala sobre ansiedade, a própria palavra no original vai remeter a isso, no sentido de ansiedade tem a ver com distrair. Ou seja, eu deveria estar preocupado, em primeiro lugar, servir a Deus, para que Ele possa acrescentar o que falta na minha vida, mas eu quero servir a Deus, ao mesmo tempo eu quero servir a mim mesmo, né? Ao mesmo tempo eu quero servir as riquezas, e você fica tão preocupado com aquilo, você fica inseguro, isso gera falta de confiança em Deus e automaticamente isso gera a ansiedade.
Por que que Cristo está relacionando isso às riquezas? Porque se você confia apenas na sua conta no banco, o quanto você tem guardado na poupança, o quanto você tem investido, provavelmente você é alguém ansioso. Porque você tem medo de perder aquilo. Ai, se eu perder o que eu acumulei por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos, imagine se eu chegar a perder aquilo. Você se torna uma pessoa mesquinha e ao mesmo tempo uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque como um cristão deveria confiar em primeiro lugar em Deus, mas você confia nas riquezas. E não estamos falando que não é importante ter uma previdência, né? Fazer, ou se prevenir, ter uma poupança, ter dinheiro guardado, mas o que Cristo está condenando aqui é a pessoa que se apega a isso, faz daquilo seu Deus, automaticamente morre de medo de perder aquilo e se torna uma pessoa ansiosa. Então, ansiedade gera sofrimento. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir a Mamon. Ao mesmo tempo servir as riquezas. E aí ele diz, por isso, já que você não pode servir a dois senhores, por isso, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. A palavra usada aqui é psique, que tem a ver com vida no sentido geral, mas obviamente Cristo está falando, e a gente vai ver no contexto um pouco mais para frente ali, principalmente no verso 27, que psique aqui, o corpo, está relacionado a questões materiais, ou seja, Cristo está dizendo que, embora nós tenhamos um corpo físico e a gente quer realmente satisfazer, de uma certa forma, o nosso corpo físico, o homem é um ser transcendente. O homem é um ser que excede esse mundo, né? Embora o nosso corpo seja a nossa forma de contato mais imediato com este mundo, nós não somos apenas um corpo. É preciso que haja uma harmonia entre espírito e corpo, de tal forma que nós possamos encontrar então plenitude, que a gente realmente seja completo. Não é aqui uma pregação de Cristo em favor do ascetismo, de um certo tipo de ascetismo, em que a gente tem que aniquilar o corpo, né? Isso é platonismo, né? Isso é filosofia platônica, de que o corpo é mau e o espírito é bom. Obviamente o homem é um ser completo e nós precisamos encontrar essa harmonia entre espírito e corpo, de tal forma que a gente não fique apegado apenas a questões materiais, ao mundo material, às riquezas, e automaticamente se torne mesquinho, não, alguém que não compartilha aquilo que tem, alguém que não compartilha o seu dinheiro com mais ninguém, que serve o seu dinheiro. O dinheiro não serve àquela pessoa, mas ela vive para servir aquele dinheiro. E automaticamente é alguém, uma pessoa ansiosa. Por que isso é importante para o controle da ansiedade? Por que é importante saber sobre isso? Porque é apenas dessa forma que nós vamos conseguir seguir apenas um caminho. Lembra que a gente falou sobre isso? A ansiedade tem a ver com distrair, tem a ver com estar distraído, tem a ver com querer seguir dois caminhos ao mesmo tempo, estar inseguro sobre as coisas. E quando a gente encontra a plenitude em Deus, em Cristo, e a gente realmente confia nele, essa ansiedade, com o tempo, ela vai ser reduzida. E
Olha comigo no verso, ainda, né? No verso 25, quando ele diz: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos. Esse termo também é importante. Porque um certo nível de ansiedade todos nós teremos. Todos nós enfrentaremos um certo nível de ansiedade. Amanhã preciso fazer uma prova, não sei se eu estudei muito bem, não sei como vai ser a prova. É impossível aniquilar, né, 100% a ansiedade. Um certo nível de ansiedade sempre vai ser gerado. Mas o que Cristo está condenando aqui é a ansiedade como um estado permanente. E por isso ele fala sobre andar ansioso. Não andeis ansiosos, ou seja, a ansiedade como um estado permanente, não apenas como um estado temporário. Isso é verdade, né? Tão verdade que ele fala sobre que é a vez de comer, que é a vez de beber ou vestir. Ou seja, coisas que nós precisamos diariamente, constantemente. Então, o que ele está ilustrando aqui é uma pessoa que vive em um estado de ansiedade permanente. O tempo inteiro sobre o que a gente vai comer, né? Ou o que beber, né? Ou como nos vestiremos. Então, isso de fato está sendo condenado aqui. Né? Não é a vida mais do que. E aí ele pergunta, né? Ele faz algumas perguntas. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Fazendo uma comparação entre vida, alimento, corpo, vestes. Não quer dizer com isso que o alimento não é importante. Não quer dizer com isso que as vestes, né, não sejam importantes. Mas ele está dizendo que existem coisas que são mais importantes do que outras. E é sobre essas coisas, ou melhor, né, sobre esta coisa em particular, que ele vai falar no final desse contexto aqui, né, desse texto, há uma coisa em particular que é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente pode pensar, que é o reino de Deus. E a gente deveria estar preocupado em servir ao Senhor e ao seu reino. Porque se nós cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuidará das nossas. E aí ele traz algumas ilustrações. Ele diz, olha, observem as aves do céu, por exemplo, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, ou seja, não estão excessivamente preocupadas com essas questões, mas Deus cuida delas. Ele também fala sobre os lírios do campo. Eles não fiam, não tem nenhum tipo de trabalho nesse sentido, mas Deus também cuida deles. Ou seja, Deus não é apenas o nosso Criador, mas também aquele que nos sustenta. É o nosso Criador e o nosso sustentador. Muitas vezes nós pensamos em Deus apenas como o nosso Criador, aquele que cria e abandona a sua criação, como algumas teologias pregaram no decorrer da história da igreja. Deus não é apenas o nosso Criador, mas é também o nosso sustentador. É aquele que nos dá a vida e é aquele que nos sustenta, né? Que nos mantém vivos. Então isso é importante. Qual de vós, por ansioso que esteja, verso 27, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma medida, né, particular que se relaciona a tamanho, mas nesse sentido tem a ver com acrescentar tempo de vida. Ou seja, você pode ficar excessivamente preocupado com a vida, com o que comer, com juntar muito dinheiro, né? Ficar excessivamente preocupado com a saúde e tudo mais, e se prender a isso, mas você não vai conseguir acrescentar nem sequer um côvado ao curso da sua vida, né? Não vai conseguir acrescentar nada, né, à sua vida. Então,
por mais ansioso que você esteja, isso não traz nenhum tipo de livramento, né? Ou não traz nenhum tipo de contentamento, ou não traz nenhum tipo de plenitude. Muito pelo contrário, isso apenas gera mais ansiedade. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? No verso 28. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva assim, né, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aí ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos, porque os gentios buscam essas coisas. Lembra que ele está falando com os judeus. Então ele simplesmente está dizendo, aqueles que não fazem parte, naquele momento, né, não faziam parte do povo de Deus, né, que não aprenderam como vocês aprenderam, eles buscam essas coisas, porque eles ainda estão aprendendo. Mas vocês já conhecem o Criador. E de uma forma muito particular, e não deveriam estar preocupados com isso. Deveriam estar preocupados em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, em servir ao reino de Deus, porque Ele vai acrescentar aquilo que você precisa. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Buscai, pois, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não dizia algumas dessas coisas serão acrescentadas, mas ele diz e todas. Preocupação com o que a gente vai comer. Ele está falando isso vai ser acrescentado. Deus não vai deixar faltar nada. E agora, como é que a gente vai se vestir? Como é que a gente vai comprar roupa? Isso vai ser acrescentado. Como é que a gente vai se sustentar e agora a gente perdeu o emprego? Isso vai ser acrescentado. Deus não vai permitir que você passe por privações e necessidade. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, isso será temporário e não permanente. O refrigério virá, o livramento virá. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, verso 34, para a gente terminar, verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, ou basta a cada dia, o seu próprio mal. E esse é o desafio que eu quero deixar para você. Não fique inquieto com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Viva o dia de hoje em sua plenitude, servindo a Deus com alegria, servindo ao reino de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, para que Ele possa acrescentar muitas bênçãos na sua vida. Certamente esta é uma verdade, esta é uma promessa de Cristo e nós precisamos, nós já conhecemos ao Senhor, ao Criador, nós precisamos confiar nessas promessas e não deixar a ansiedade dominar a nossa vida. Não deixar ou não permitir que a ansiedade seja um estado permanente na nossa vida. Talvez um estado temporário, algo passageiro, mas não um estado permanente. Busque o reino de Deus e a sua justiça para que Ele possa acrescentar muitas bênçãos na sua vida. Deus te abençoe e desejo que, se você já conhece a Cristo como Salvador, que esta seja uma realidade na sua vida. E se você não o conhece, desejo que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. A saber, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que Deus te abençoe.